Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando mais um Corrida on Demand! Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero palmas, 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 porque hoje o programa está demais! E comigo está ele, sempre ele, senhor André Padilha. Palmas, plateia virtual! Salve, jovens e jovenzinhas e jovenzinhos, como diz o Thiago, que hoje a live tá pesada. Se essa live cair hoje, é porque tem peso nessa live hoje, Thiago. Hoje tem, senhoras e senhores, o nosso convidado é ele, é o japonês mais famoso da internet, pelo menos no mundo da corrida, né? Eu acho que ele é o mais famoso, pelo menos no mundo da corrida. Ele não é muito viciado em pastel, né? Ele gosta um pouquinho de pastel. Ele é formado como jornalista. Ele tem uma coisa, André, que assim me deixou chateado quando eu fui pesquisar um pouquinho mais dele. Eu já sei o que é. Ele é um ex-São Paulino. Ele é um ex-São... Como é que fica aqui? Não. Ele é um ex-São Paulino. A gente vai procurar saber essa história um pouquinho depois. Se tornou corintiano por causa do seu avô. E tem essa mania. E tem essa mania que todo mundo tem, essa mania gostosa que nos une, que é a mania de correr. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, plateia virtual de pé para receber o nosso convidado, Marcel Aguirre do Mania de Corrida. Palmas! Seja bem-vindo, meu jovem. Dá o seu boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, pra nossa galera aí. Opa, boa noite a todos aí. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos aí bater um papo aí. Se vocês quiserem ouvir de história e mentira... História e mentira e essas conversas de que baixa pace é tudo que a gente quer saber aqui. Mas antes de entrar nessa resenha do programa, eu quero lembrar pra você que tá acompanhando aí o Corrida on Demand, que você pode ouvir também esse programa através do Spotify, da Deezer, da Amazon Music, do Google Podcast não existe mais, né, do Podcast Addict, enfim, qualquer agregador de podcast, essa programação aqui depois que vai pro ar, vai lá, você pode escutar, pode compartilhar com seus amiguinhos e amiguinhas, pode ouvir correndo, tem programa que você pode ouvir aqui até fazendo uma maratona, é isso aí, de tão longo que ficou o programa, dá pra você fazer uma maratona ouvindo a gente aí, então fica à vontade, vai lá, procura no seu agregador de podcast Corrida on Demand. Agora, se você já ouve o Corrida on Demand no podcast e tá só escutando as nossas vozes aqui, saiba que você pode assistir a gravação toda quarta-feira às 8 horas da noite. A gente entra ao vivo, compartilha essa gravação lá no YouTube pra você poder participar, interagir, como já fez aqui o Ismael Trindade, já tava madrugando aqui na live, já mandou o seu boa noite, corredores, vem assistir ao meu sócio aí, ó. Já mandou um recado aí na íntegra, e é sobre isso, senhoras e senhores, então você já pode ouvir aí a nossa conversa sempre, ou participar da gravação sempre no YouTube a partir das 8 horas da noite, toda quarta-feira, salvo quando tem prova, alguma coisa assim, a gente fala dos percursos, né, André? Fala alguma coisa aí. Exatamente. A gente faz resenha de prova quando a gente participa, então fica à vontade para conhecer o nosso trampo aí, assistir as nossas lives também, que é muito legal, certo? Então, para começar esse nosso bate-papo, eu queria saber de você, meu jovem, aquela pergunta que todo corredor faz. Na verdade, eu vou pular a tradicional pergunta de como você começou a correr, porque eu quero que você conta como que o seu avô te convenceu a deixar de ser São Paulino. Meu pai é São Paulino. Seu pai é um cara muito legal. Meu pai, onde quer que seja, mas ele era São Paulino. E, obviamente, ele, desde pequeno, ele me tuchou tudo que era coisa do São Paulo. Certo ele. Né? Porque ele era São Paulino. Pro azar dele, tinham duas coisas. Meu avô era muito corintiano e eu morava na Zona Leste, no Corinthians, ali no final na minha rua, acabava, eu morava no Parque São Jorge, praticamente. Então, assim, eu convivia muito com a galera do Corinthians, eu fui sócio do clube por muito tempo, mas antes de eu ser sócio do clube, que quando eu era criança, eu achava muito louco meu avô, cara. Meu avô nunca fez
eu nunca me encheu o saco. Você tem que ser corintiano. Não era isso. O que me instigava dele era meu avô era aquele autêntico corintiano sofredor. De xingar, Gazeta Esportiva e tal. E aí eu comecei a ler Gazeta Esportiva, essas coisas até na casa dele, né, com isso daí. E aquilo, juntando o período ali que eu estava crescendo, aí você já começa a ter suas próprias opiniões. Exato. E aí o gol do Viola, em 88 e tal, o Corinthians foi campeão paulista, essas coisas todas. E tudo isso que foi ali naquele momento que eu acordei pra vida. Falei... Que isso? Que isso? Eu vou virar corintiano. Cara, você falou do Viola, cara. Viola jogava muita bola, mas foi um baita de um traidor, né? Porque depois deixou o Corinthians, foi cara, assim, eu tive fases como torcedor, já fui da Gaviões, cara, tive várias fases e tal. E essa fase aí era a fase que eu era realmente mais radical, assim, né? Do tipo, o cara saiu, foi pro outro clube, filha da mãe, né? Não sei o que lá, xingava pra caralho. Hoje eu acho que eu entendo, porque depois a gente fica mais velho, a gente fala, pô, o cara é profissional, velho. Pagar melhor, tem que ir embora mesmo, porque hoje quando a gente vê aqui, pensando a gente no nosso dia a dia, nosso trampo, se alguém aparecer oferecendo mais, você fala, vou ficar aqui não, preciso pagar minhas contas. Exato, né? Pagar os boletinhos. Faz parte. E como é que foi aquela visita do... eu vi o Marcão, e o Marcão tava acompanhado com alguém lá na Tricolor One, né? Nessa primeira edição que teve. Eu estava lá. Nossa, Marcão, o que é... O Marcelo não veio por quê? Ele mandou quem no lugar dele aqui? A gente mandou o seu Afonso. Seu Afonso. Ô, Thiago, o cara foi disfarçado. Foi. Não fui. Quem foi o seu Afonso. A gente tá incentivando o seu Afonso a correr. E aí ele é São Paulino. Eu falei, seu Afonso, vai lá tem inscrição em vez do Marcel e vai você. Tá igual o Denilson, o Denilson consegue ser São Paulino e palmeirense ao mesmo tempo. Eu não sei como. Cara, a corrida do Corinthians, a corrida do São Paulo, né? Agora, a do Palmeiras teve uma vez, né? E na vez que teve, não deu pra eu ir. Senão eu teria ido, cara. Acho legal. Mas isso, Marcelo, é uma coisa que eu já falei pro pessoal aqui. Pra quem foi na live de quem que eu comentei? Foi na live com o pessoal do grupo Let's Hop Running Crew. Pra mim não errar o nome dos caras dessa vez. Eles são corintianos fanáticos também, né? E eu falei pra eles que eu tinha vontade de fazer a corrida dos 4 grandes aqui de São Paulo, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Mas você vai ter coragem? Eu falei assim, vou, mano, porque, pô, pensa que da hora, a gente que gosta de corrida, deve ser legal ter lá uma medalha do Corinthians, lá da Timon Run, do Palmeiras, do Santos, minha esposa, ela é santista, então não, vamos lá correr, bora descer na vila e correr, porque eu acho que isso é legal, né? Acho que a corrida consegue superar, talvez, essas travas de time, a piada a gente faz, não tem problema, né, mano? A gente faz a resenha, a gente faz a brincadeira, mas... Pensando nisso, eu acho que seria muito legal. Se tiver de novo a do Palmeiras no próximo ano, em 2025 agora, vou me planejar para poder fazer, cara, que deve ser... Acho que só teve uma vez, a do Santos que eu tô para ir, porque eu sou muito brother, assim, a Santista, acho que dos clubes de São Paulo, que tem um grupo mais ativo, acho que é o do Santos. É o do Santos, eles têm um grupo de corrida fortes, E até brinco com eles, eu sempre conto na tribuna, que é onde eles vão com mais pessoas... Daí eles vão com muitas pessoas, daí até brinco e falam, tá a torcida inteira aqui, né? Tem vários vídeos. Os caras levam numa boa, eles são, pelo contrário, assim, e eles sempre me chamam e eu tô devendo isso daí, eu vou fazer questão de um dia lá correr com eles na corrida do Santos pra fazer uma... Falam que é muito legal, inclusive, acho que termina na Vila Belmiro, tem um percurso legal lá em Santos. Esse é bem legal. Isso aí. O importante é colecionar histórias, cara. É aquele painelzão de medalha lá atrás, encher de medalha e colecionar história, independente do time aí.
É só o Thiago, você só não vai de camiseta verde na corrida do Corinthians, né, velho? Eu vou com a camiseta neutra, filho. É camiseta neutra, põe a camiseta de lá da assessoria pra não ter problema e vai embora. Mas, Marcelo, você nasceu aqui em São Paulo, na Zona Leste? De onde você é, cara? Eu nasci no Belém, ali, morei, acho que... Logo quando eu nasci, minha mãe falou que eu morei no Belém. Isso eu nem lembro. Daí depois já mudei pro Tatuapé, ali perto do Corinthians mesmo. Minha rua terminava no terrão do Corinthians, no fundão ali do clube, que hoje agora meteram uns campos bonitos de society ali. E cresci ali, cara. Morei ali até meus 30 e poucos anos, aí até vim pra Americana, e aí a região não deixou sair mais. Então, minha raiz ali é Zona Leste mesmo, cresci ali, meus amigos são da Penha, Cangaíba, fazia os treinos ali. Cara, os primeiros vídeos ali do canal, acho que da minha primeira maratona, os longões ou era na Radial, ou era na Marginal, cara. Nossa, velho. Eu fiz longão na Marginal. Na Marginal Tietê. Sim. Que ano foi isso, Marcelo? Isso acho que é 2018, cara. 2018, minha primeira maratona. Ia pela Radial ali, descia depois do shopping ali e ia embora. Depois desse ano de trem. Até brinco na época que... Pera aí, acabei de ver. O pessoal tá falando que o áudio tá baixo, meu. Vocês estão me ouvindo? Não, eu te ouço bem. Deixa eu abrir aqui. Vê se o pessoal no YouTube aqui comentou. Cadê? Não dá pra ouvir bem o Marcel. Você ajusta aí? Tá, eu vou tentar colocar no máximo aqui. A hora que o André falar, eu baixo aqui. Vai dando ok aí, galera. Deixa eu abrir o chat aqui, ó. Beleza, agora eu abri aqui. É que o Marcel, esse final de semana, galera, gritou demais no quilômetro 41, tá com essa voz de... Eu juro, rachada. No domingo eu não tinha voz. Eu vi. Eu também não tinha. Aí eu falei, ferrou, cara. Eu marquei com os caras quarta-feira. Aí, ó, você vê que não é brincadeira. Eu tô aqui à base de pastilha todo dia pra ir recuperando a voz e poder conversar aqui na quarta-feira. Ô Marcel, eu vi que você já tava sem voz naquele story que você fez com o patinete lá de manhã, um frio, rapaz. Sim. Indo lá pra prova, né? Indo lá pro Corinthians. Ele tava falando bem assim, eu tava rouco, meu Deus. Tava com a voz, rapaz. O pessoal tava aqui melhor. Deixa eu tentar tirar aqui, peraí. É isso aí, senhoras e senhores. Depois de uma leve cortada na primeira live, voltamos ao vivo aqui novamente nos nossos estúdios virtuais da Edição On Demand, diretamente com o Corrida On Demand no ar, com ele, Marcel Agari. É Agari mesmo, cara? Eu tô falando certo? Cara, eu nem eu sei. Eu falo Agari. Nem eu sei, é boa. Não é um problema, não. A gente tá... Pra mim é mais problema o pessoal que me chama de Marcelo. Às vezes a pessoa me chama de Marcelo. Mas essa é a minha preocupação, porque toda vez eu erro o nome do convidado, ou é o sobrenome, ou é o nome do grupo. O Ismael tinha comentado na live anterior, o Ismael tinha comentado na live anterior aqui no YouTube que o japonês estava em Z1 e nós estávamos em Z5, velho. O áudio dele estava mais devagar que o nosso. Mas acho que agora funcionou, a gente vai seguir dessa forma. Então, não vamos tocar no assunto de futebol, que a gente estava falando aqui, né? Porque pro lado do Corinthians não tá aquelas coisas muito boas. Vamos falar de corrida, e pra falar de corrida, Marcel, eu dei uma fuçada no canal e tal, né, de lei, porque assim, todo mundo conhece o Marcel, que tá lá na exposição, o Marcão e tal, a Rê. Mas às vezes o personagem Marcel do Mania de Corrida fica muito evidente, mas por trás do Marcel existe a pessoa do Marcel ali, né? O Marcel CPF ali, tá ligado? E a gente queria entender um pouquinho, cara, de como você realmente começou a correr, mano. Eu sei que você tem uma história bem bacana, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco disso, porque às vezes a galera que tá te conhecendo agora não sabe do teu começo lá atrás, como é que foi, o que te trouxe a paixão pela corrida e por que a São Silvestre se torna tão especial pra você. Se você puder contar um pouquinho dessa história pra gente aí, vai ser bem legal.
Certo. Tem várias histórias que caem em uma só. E aí a gente tem que voltar até pro futebol. Aí a gente né? chama mais vezes aí pra você contar os metaversos. Tem vários podcasts aí que eu já fui várias vezes, eu nem sei mais qual mentira que eu contei, né? Mas juntando as mentiras, é mais ou menos assim. Em 2012, eu tava jogando bola fui jogar bola e eu rompi o tendão de Aquiles. Isso começou aí. Aí, a recuperação do meu tendão de Aquiles, para eu poder melhorar, eu fiquei lá parado, não tem pão. E quando eu voltei para fazer a fisioterapia, o físio me incentivou a fazer umas caminhadas, umas corridas, né, eventualmente, só de lição de casa. E isso eu fui fazendo, né, ali de lição de casa, fazia fisioterapia e durante a semana caminhava por 30 minutos, corria, trotava, até que eu estava correndo ali mais ou menos 30 minutos, uma média ali de uns 4 quilômetros, enfim, pensei 6h30, 7, mas na época eu nem marcava, era 30 minutos, mas a minha referência, né? E aí um amigo meu que já corria participando de provas, né? Me encheu o saco para participar. Vamos participar, não sei o quê. Né? Eu achava uma babuzeira, né? Falei, vou pagar essa porra. Tô correndo de graça aqui. Posso correr de graça, porra? Não posso correr de graça, eu vou ficar pagando, né? Não faz muito sentido, né? Aí, e tinha outras coisas. Eu não gostava de acordar cedo, eu ainda era um cara que saía muito, principalmente sábado à noite. Ou eu saía, ou eu ficava na internet até muito tarde de sábado à noite. Então, jamais que eu ia acordar 5 horas da manhã num domingo, sei lá, para ir correr. E aí ele me arrumou uma night run para ir, né, num sábado à tarde. Né? Night run de tarde não dá muito certo, né? Oi? Night run de tarde não... Não, mas é que dá à tarde, né? Chega 5 horas lá na arena e tal. E aí eu não tinha desculpa para não ir. E eu fui numa night run em 2013, a contragosto, porque ele me pagou, então vamos aí, vamos participar, ver qual é que é. E aí lá na prova, cara, quando eu cheguei, foi no Sambódromo de São Paulo. Sambódromo de São Paulo, para quem não conhece, é grande pra um caraca, enfim, é onde tem o desfile das escolas de samba. E aquela desgraça tá montada aqui, gente. Meu Deus do céu, tanta gente que corre, né? Porque uma coisa é ir lá no parque, você vê meia dúzia de gente correndo, você vê um ou outro perdido na rua. Quer dizer, na verdade, quando você não corre, você não presta atenção nisso. E a partir do momento que você começa a correr, você começa a ver que tem bastante gente correndo por um monte de lugar. E aí quando eu cheguei lá no Sambódromo e vi aquela galera, falei, porra, cara, que bagulho animal, assim, Night Run tem uma pegada meio de balada, de show, teve show de rock no que eu fui, e aí eu falei, porra, quero outra, né, mano? Vamos mais, quero mais, tal. Aí eu fiz 5K, corri 5K lá, e assim comecei a correr, daí a ideia era uma corrida por mês, aí depois uma por semana, uma a cada 15 dias, aí quando eu fui ver, eu tava gastando todo o meu dinheiro todo final de semana com corrida, né? E aí você falou sobre a história da São Silvestre com meu pai, é que meu pai correu a São Silvestre em 1989, né? O ano que a São Silvestre mudou de madrugada para de tardezinha, assim. Começava de tarde, terminava de noite. E meu pai sempre foi um cara que sempre quis correr a São Silvestre, mas obviamente não era atleta, então ele nunca correu, né, a São Silvestre. E aí quando chegou em 89, no começo do ano, aquela pegada virou o ano, vou correr a São Silvestre esse ano. E aí ele treinou do jeito dele, comprou uns tênis. Puta, cara, eu queria lembrar onde que ele comprou o tênis, porque era um tênis muito zoado, cara. Ele tinha um tênis muito zoado, assim, da memória que eu tenho. Porque eu lembro que não era de marca, não era das marcas tradicionais. Na época talvez seria Nike, ASICS, né, Adidas, mas não era uma marca mequetrefe, assim. E pelas fotos que eu vejo dele, corria de meia de algodão, camiseta camiseta do São Paulo, óbvio, né? Que seu pai é um cara. Provavelmente ele deve ter corrido, treinar. E, cara, é uma coisa bizarra, ele treinava em casa de semana.
Porque de final de semana eu lembro que eu ia no parque com ele, eu tinha na época 10 anos, né? Então eu, minha mãe e meu irmãozinho que tinha acabado de nascer pro parque, e aí ele corria lá no Parque do Piqueri, não sei se vocês conhecem o Parque do Piqueri em São Paulo, também perto do Corinthians, e aí ele corria lá de final de semana, e de semana, quando ele chegava do trabalho, ele corria em casa, cara, ele botava uma cadeira no meio da sala e outra no meio da cozinha, ficava fazendo tipo um 8, né? Correndo pra cozinha, dava a volta da cadeira, voltava, não faço ideia a distância ele que treinava, porque minha mãe falava que era por tempo. Ele falava, vou ficar aqui correndo 1 horinha. Aí ele ficava lá, só dando volta. Correndo, cara. E aí ele fez isso. Ele correu a São Silvestre, 89. Eu não estava lá, eu fui incumbido de ficar em casa gravando a transmissão, na esperança que a cabeça do meu pai aparecesse, mas obviamente não apareceu, é possível. Gravando, né? Hoje. Gravando no videocassete, no mínimo. Né? Eu o único que sabia dar rec no vídeo. Então, na época, cara, eu fiquei lá para assistir. Obviamente, não gravou, meu pai não apareceu. E hoje, assim, depois de ter corrido a São Silvestre, eu tenho a ideia, eu falei, mas é impossível, meu pai, teria que ser muita sorte. A gente do Mania, a gente participou já esse ano vai ser a 10ª. E olha que a gente vai fantasiado, vai com uma galera, todo mundo da mesma cor, e a gente nunca apareceu. Né? Então, imagina o quanto que não era difícil seria meu pai aparecer. E aí eu até contei, eu fiz um Reels recentemente no Dia dos Pais, contando essa história, mais ou menos, e o pessoal da São Silvestre me procurou, porque eu comento que eu não sabia o resultado do meu pai, que eu tenho essa curiosidade até hoje, né? Conseguiu? Não, então. Aí eles entraram em contato, viram o número, que eu mostrei o número de peito, e pediram o nome completo do meu pai e tal. Naquela época, os resultados saíam no jornal, Gazeta Esportiva, né? Nossa. E aí eles levantaram, eles pegaram a Gazeta Esportiva de 89, e descobrimos que meu pai chegou muito depois, chegou depois do corte, vamos dizer assim. Né? Então, como o jornal, pensa, sim. O bagulho terminava à noite, o jornal tem que fechar para sair no dia seguinte. Então, não dá para esperar todo mundo. Então, até onde dava, saiu as pessoas, e meu pai, eu fui olhar o tempo do último colocado que está no jornal, era 1 minuto e 10, cara. Eu falei, até é um tempo rápido para um amador médio, né? Considerando ainda São Silvestre, que não é uma prova tecnicamente fácil, né? Ela tem muita subida, descida, curva e tal. E aí eu falei, eu imagino pelas contas que minha mãe fala, que meu pai deve ter corrido em torno de 2 horas, tá? Mas a gente não consegui. É que nessa época não tinha o Mania de Corrida no quilômetro 14. Se tivesse, meu pai seria o que ficaria lá, porque meu pai gostava de uma cerveja. Ele ia falar, esse negócio. Talvez ele nem ia correr, ele ia falar, vou ficar só no 41 ajudando. Eu falei pra você contar um pouquinho dessa história, porque pra quem acompanha já o Corrida on Demand já sabe dessa história. Ela é muito parecida com a minha, né? Porque meu pai tinha grande vontade de correr a São Silvestre. Só que a primeira São Silvestre dele a gente fez de 2022 para 2023. Então, meu pai tava um pouco lesionado também na época e tal. Então a gente começou a correr junto. Eu falei, não, pai, vamos correr junto, vamos fazer a São Silvestre junto e tal. E aí a gente foi pra fazer a São Silvestre, só que ele não aguentou correndo, ele tava com o pé zoado e tal, então a gente caminhou e foi esse tempo aqui, foi 2 horas e pouco que a gente fez, mas o legal foi concluir, né? A São Silvestre é uma corrida mágica pra todo mundo, acho que é difícil não ter alguém que não tem uma história especial com a São Silvestre, né? A São Silvestre é a corrida que o Brasil inteiro conhece, não tem uma pessoa que acho que no Brasil, que tem a televisão em casa, que não conhece a São Silvestre, porque todo dia 31, a família que não corre, vamos imaginar uma família que não corre, domingo a TV tá ligada, o pessoal já tá ali preparando o peru, a maionese, uva passa com arroz, essas porra toda aí, e a TV tá ligada, tá passando a São Silvestre, cara. Então, faz muito parte da vida de todo mundo, é tipo o Silvio Santos, né? Exato. Todo mundo assistiu o Silvio Santos, todo mundo assistiu uma São Silvestre. E para nós do universo da corrida, a São Silvestre é uma festa, é um fechamento de ano
que você vai lá para comemorar todas as provas que você fez, as medalhas que você ganhou, as lesões que você ganhou e tudo que você conquistou no ano inteiro aí. É uma festa, né? O que você acha esse ano? Já que entramos nesse assunto de São Silvestre, Marcelo, o que você acha esse ano sobre a organização aí que mudou? O que você espera desse ano na São Silvestre? Cara, eu tô bastante otimista, primeiro porque eu tenho um bom relacionamento aí com o pessoal da Vegas e converso bastante com eles a respeito. A coisa que eu acho muito legal é que logo que anunciou que eles que iam fazer a São Silvestre, eles nos procuraram, né? A gente teve um encontro com eles num evento da ex, daí depois disso só aproximou o relacionamento e eles nos procuraram para pedir opiniões, cara. Que legal. Puta, que legal. Puta, legal demais isso, então, cara. Marcelo, o que você acha que é legal na São Silvestre? Tipo, Nossa. não, eu lembro que um dos caras lá falou assim pra mim, já te falando que o quilômetro 41 nós vamos manter, né? A gente quer Show. ter o quilômetro 41. Então, porque cogitaram tirar isso, né? Eles queriam tirar ou formalizar um negócio para ser padrão. Organizar, cara, eu acho que se a organização abraçar o quilômetro 41, ajuda a organizar, porque a galera que tá ali, o Betão sofre, porque os caras às vezes têm que arrumar umas grades para colocar ali. Se a organização abraçar, tipo, já fala assim, vamos deixar umas grades aqui com você para ajudar a barrar, porque a gente sabe que a galera ali começa a encher a cara e perde o controle. Exato. Tanto que o próprio Betão, que é o cara que meio que começou com isso aí lá atrás, hoje praticamente ele nem bebe ali, porque ele fica meio que pilhado monitorando isso daí, cara, né? Pra galera não extrapolar, né? Vai, né? Atrapalha a corrida. Vai que um dia um maluco, sei lá, faz alguma merda ali. Exato. E não é essa a intenção, sabe? Então, a organização abraçar é sinal que, de repente, às vezes eles vão descolar uns staff para estar lá. Se eles tiverem um patrocinador de bebida, às vezes vai mandar uns paquezinhos para ajudar lá, sabe? Porque lá é tudo feito de forma colaborativa, né? E do voluntário. Perguntaram opiniões minhas sobre a largada, sobre horário, sobre Expo, né? Porque sabe que a gente faz muita Expo, o que a gente acha da Expo. Eu sempre falei para eles algumas coisas, o que eu pude passar para eles. Eu falei, a São Silvestre, para mim, tinha que ter mais gente. Eu acho que 30 mil é pouco. Eu acho que tinha que se organizar para encher a Paulista mesmo, botar 80 mil pessoas lá, saindo organizado. Aí não é a maratona de São Silvestre, pô, porque ninguém vai. Cara, tinha que blocar essa. E eu ainda falei, eu ainda brinquei com eles. Falei, ano que vem é 100ª, cara. Mete 5 pessoas naquela porra, deixa a gente chegando o dia inteiro, igual a maratona de Nova York, cara. Maratona de Nova York, 9 horas da noite tem gente chegando, cara. Nossa. Não, inventa alguma coisa do tipo. Mas enfim, falei sobre isso, falei sobre Expo, dei a ideia para eles do tipo, da pouca experiência que eu tive em algumas provas no exterior, eu percebo que nas provas do exterior, as pessoas vão para a Expo. Aqui no Brasil, a gente vai retirar o kit. Porque assim, o cara vai lá, retira o kit, ele quer ir embora, parece. São raros os que quer ficar, sabe? Lá quando eu fui nas majors que eu tinha oportunidade de ir, cara, eu tô cagando pro kit. Eu vou lá já pensando assim, eu tenho que chegar lá 10 horas, porque eu vou ficar das 10 às 6 da tarde. E é isso que eu faço nas Expos que eu fui. E não dá tempo de ver tudo, sabe? Porque você quer passear, você passeia dentro da... É uma outra atração, né? É uma atração. E aqui no Brasil eu percebo que são poucas Expo que estão caminhando ainda para isso. Ainda precisa melhorar bastante, sabe? É um negócio que você tem que passar o dia lá, né? Mas tá indo, acho que tá melhorando. E isso são coisas que eu passei para eles, né? Passei questão de horário, o que mais. Enfim, passei... Marcel, você tem que falar pros caras o seguinte, só não pode tirar a Brigadeiro, cara. Pelo amor de Deus. Não. Igual fizeram aqui em Campinas, que tiraram a subida do Laurão, velho. Não pode não, não pode não. Tiraram o Laurão e colocaram o Bosque, velho. Tiraram a Brigadeiro de Campinas, da prova. Não, então, acho que assim, as coisas que mudam da São Silvestre normalmente é lá do mais no centro, que tem que alterar por conta de, enfim, cracudo lá, essas coisas todas ali. Mas acho que a Brigadeiro é muito emblemática, cara. Muito emblemática. Muito. Então,
Não tem como... A Brigadeiro, ela é emblemática porque ali se decide prova, né, cara? Você pegar... Quantas São Silvestre foram decididas na subida da Brigadeiro? O cara tá indo bem pra caraca, quando começa a Brigadeiro, começa a perder rendimento e a galera vem atrás no sprint e passa o cara. Então é muito legal ter a Brigadeiro pensando na questão competitiva. Pra nós que é amador, cara, Brigadeiro é bem de borracha, eu falo pra galera. Você treinou o básico, né? Você sobe a Brigadeiro de boa. Né? Ela é temida, eu acho que ela é mais temida pro cara de elite, porque é ali que o cara tem que dar um sprint na subida, velho. Então aí fica punk, né? Se a Brigadeiro fosse no começo, beleza, o resto da prova seria mais tranquilo. Mas ela é justamente no final, é na última curva ali, velho, que se o cara vacilar ali, já era. E pra gente que é amador, que nem você falou, eu acho que terminar a Brigadeiro é mais legal do que cruzar a chegada, porque pra Brigadeiro aqui pra você. Realmente ela é muito, muito emblemática, assim, pra gente que corre, né? Pra quem. Enfim, por todo esse fantasma que é criado em cima da Brigadeiro. Isso é verdade. E a Vega tem tradição de fazer uns eventos legais, né, cara? Quando anunciou a Vega como nova organizadora, eu até que fiquei empolgado, porque, por exemplo, a Tricolor One é uma das provas que ela organiza e, cara, é uma baita de uma organização, cara, desde largada, a parte de retirada. Tá certo que a Tricolor One é a parte porque eles fazem retiradas do kit no próprio Morumbi, então é um caso à parte, mas as outras provas que ela organiza, cara, é muito bacana, velho. Então, vamos torcer aí para que as suas sugestões sejam atendidas e a gente comece a ter a São Silvestre, uma Expo aí de um jeito diferente, né? Porque afinal... Só falando dessa questão da Tricolor Run, o seu Afonso falou para mim lá. Seu Afonso! Eu admiro bastante da Vega. Maravilhoso. É maravilhoso sonoplastia no meu irmão. Falando sobre a Vega em relação à Tricolor Run e as outras que eu corri esse ano deles, foi a Golden e a do Ayrton Senna. Do Ayrton Senna também, verdade. Eles têm uma visão mais da experiência. Isso eu acho legal. Sabe? Então, você pega a Tricolor Run, pô, que sacada do caraca os caras terem criado um pelotão do Chulapa, sabe? Verdade. E se eu não me engano, eu fui ver o preço, acho que era R$400, que ao meu ver, para um cara que é fãzão pra cara, pô, imagina se tomar cerveja com o Chulapa, velho, que tava no Mundial, não sei o que, sei lá, é a mesma coisa pra mim tomar cerveja com o Cássio, né? Sim. Só que a Timon Run nunca fez isso, né? E agora não vai fazer mais, né? Exato. Mas então, é esse tipo de experiência que eu acho que a Vega manda muito bem, e acredito que eles vão fazer isso de uma forma legal na São Silvestre. Você pegar na Ayrton Senna, não sei se vocês foram na corrida da Ayrton Senna. Foi. Porra, cara, você chegou lá, terminou a corrida, tinha uma puta exposição. Muita. Painel para você tirar foto, tinha o Museu do Senna lá para você ver, roupas, capacetes, tinha muito legal. Você passava ali a manhã toda, quem era fã, para quem foi fã do Ayrton Senna, foi muito legal. Caraca, cara, tava muito legal, tinha tudo lá de roupa, kart, capacete, troféu. Então, essa parte da experiência eu acho que eles mandam muito bem. Por isso que eu acredito que a Expo da São Silvestre, primeiro, esse ano eles, não sei nem se eles já anunciaram, mas como eles já falaram para mim, acho que já todo mundo já deve saber, eles estão vendendo espaço e a gente está negociando aí na Bienal, cara. Então já é um lugar diferente, melhor, né? Que teve agora, acho que da Nike, foi lá, que foi bem bacana, que não é da Vega, né? Mas foi um espaço que a galera elogiou, falou que tava bacana lá a disposição da entrega dos kits. Então, acho que já é um começo, né? Mas, assim, uma coisa é fato. Muito provavelmente, a gente vai... não, a gente tá falando assim, em vez dela bater na porta e entrar... essa porta é dela. É dela que não tá funcionando. Ó, vou colocar. Alô, tá ouvindo? Tá melhor? Tá a mesma coisa. Então. Tá muito louco. E eu prometo, a Rê vai me dar um outro fone
E aí a gente grava de novo, a gente faz outra A gente faz outra. Isso são só desculpas e argumentos pra gente arrumar uma desculpa pra poder gravar de novo. É assim que funciona. Pode chamar. Ai. Toda vez que os convidados dele furam, aí eu tenho que participar daquela merda. É o famoso step. Ô Marcel, a gente sabe dessa sua correria toda que você tem aí com Expo, tal, site, mas assim, você tem uma baita de uma experiência como jornalista, se formou como jornalista. Como é que foi, cara, um pouquinho dessa sua trajetória? Porque aí, cara, eu me identifico pra caramba também, não segui no jornalismo, por já estar velho, entrei na faculdade velho, eu falei, essa vida não é pra mim, deixa eu partir pro outro lado. Mas eu vi que você fez, cara, um monte de coisa antes de chegar no Mania de Corrida, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória de jornalista, dublê, do jornalista de balada e tal. Conta essas mentiras aí. Marcão que era jornalista de balada, mas assim, cara, profissionalmente eu me sinto um cara realizadaço, assim, porque sem querer, cara, Mania de Corrida se transformou num bagulho baita do negócio, né? E que tem tudo a ver com o que eu sempre quis fazer, né? Eu só não esperava ser uma cara, porque eu sempre gostei de escrever, né? Então eu sempre quis trabalhar em jornal. E eu trabalhei muito tempo, cara, na área de publicidade de mídia exterior, que é outdoor, né? Mais fácil, pessoal, mídia de aeroporto, essas coisas assim. E aí, assim, quando eu tava trabalhando nessa empresa, cara, eu tinha um emprego estável, tava bem, tinha um cargo bom. E aí, quando sobrou uma graninha, eu falei, pô, vou estudar jornalismo, né? E falei, vou estudar, porque olha qual que era a minha vontade, tanto que eu sempre quis ser jornalista desde criança. E aí eu falei assim, pô, vou fazer jornalismo só para me formar, e aí poder escrever em algum jornal de bairro. Tinha uns jornais ali do Tatuapé, Gazeta do Tatuapé, Gazeta Penhense. Pô, eu vou pedir uma coluna pros caras ali para escrever sobre futebol, qualquer merda, crônica, e já vou ficar realizado. Juro, era essa a minha vontade. E já tinha blog, assim, então eu já estava escrevendo texto em site, para mim, se tivesse um blogzinho ali, já estava bom. Aí, cara, no último ano da faculdade, 3 amigos meus eles tinham montado uma empresa de comunicação voltada mais para assessoria de imprensa e produção de conteúdo, que na época eles tinham montado um jornal automotivo, por ramo automotivo, e em 6, 7 meses eles não conseguiram fazer o jornal meio que virar publicitariamente, né, comercialmente. Como eu trabalhava com publicidade, essas coisas, eu tinha muito contato com agências de publicidade, conhecia muita gente, de marcas, agências e tal. E aí eles me chamaram para ser sócio. Falaram, você não quer ser sócio? Eu falei, eu quero, mas eu não quero botar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque os caras montaram escrito, né? Então ela falou, não, você entra com a parte comercial, né? E aí eu fiquei uns 2 anos me dividindo entre trabalhar onde eu trabalhava na empresa de publicidade, e à noite, cara, eu ia... Às vezes eu dava uns migué também, mandava uns e-mails, proposta durante o dia, mas basicamente era isso, e à noite eu tinha que editar jornal, diagramava o jornal, e no final de semana, como a maioria dos anunciantes eram agências de carro, concessionário, eu conseguia ir de final de semana, porque essas lojas estão abertas. E aí eu encontrava o dono, ou alguém responsável da concessionária para poder ir fazendo os contatos. E aí conseguimos fazer esse jornal virar, assim, nesse período que eu entrei lá. Passou ali um ano e pouco, desde que eu entrei. A gente conseguia levantar uma grana, só que ainda não era o suficiente para, por exemplo, pagar o salário que eu tinha, né? E aí eu já estava meio puto onde eu estava trabalhando e tal, e foi a época que o Kassab proibiu outdoor ainda em São Paulo, então eu estava vendo que ali eu poderia acabar me ferrando, e aí eu fiz uma proposta para o meu sócio, falei, olha, eu topo sair da empresa onde eu tô, vim ficar aqui, só que eu preciso ter um salário X, que era metade do que eu recebia no outro lugar. Com essa metade eu vou conseguir sobreviver por um tempo, e aí depois a gente vai se acertando, né? Aí todo mundo concordou, eu fui para lá,
Aí, obviamente, com tempo integral, consegui fazer com que o jornal melhorasse mais, alcançasse mais coisas. Passou um tempo, 2 sócios acabaram saindo e ficou só eu e mais um sócio. E aí a gente começou a trabalhar com esse jornal que estava bem, já estava fluindo assim melhor. E aí esse outro sócio também conseguiu já sair do outro trampo que ele trabalhava, para a gente ficar ali focado o tempo todo com a nossa empresa, que chamava Dália Comunicação. E aí, cara, surgiram várias coisas. Surgiram outros jornais, a gente fez um jornal que era para o público universitário, por isso você falou de balada aí, eu acho. Era balada, era a sigla de balada, lazer, entretenimento e humor. Essa parada aí. Né? E foi um jornal que também deu muito certo, a gente ficou uns 2 anos circulando. A gente só parou de circular porque surgiu daí os smartphones e aí as notícias começaram a ser consumidas pelo celular. Mas até então, a ideia do Blé surgiu da ideia de o que vai ter de programação, de balada, lazer, entretenimento e humor no final de semana para o jovem, né, para o cara da faculdade. Então a gente entregava na quinta-feira de manhã e à noite, com a programação de sexta, sábado e domingo do que ia rolar de coisa. Cara, eu tenho foto, assim, cara, era muito legal do Mackenzie, na FAAP, da galera na sala de aula, todo mundo com o bagulho aberto, assim, folhando. Da hora. Né, porque o celular, na época, só servia para mandar mensagem ou falar. Então, foi um boom. Nessa época, o Marcão estudava no Mackenzie, e tanto que o Marcão tem a edição número 1 do Blé, acho que eu não tenho, ele tem, cara. E a gente pegou uma amizade ali nessa época, ele chegou, aí ele era o doutor Balada, que como o Marcão era solteiro e ele vivia nas festas universitárias que tinha das faculdades, aí ele falou, meu, vamos fazer um crítico de balada? Tá, daí a gente topou a ideia. Crítico de balada. Cara, e era legal, porque assim, a gente não botava a foto dele, então ninguém sabia quem era ele. E aí ele ia e dava nota pras baladas, cara. Olha, o Thiago, o cara era um sommelier de balada. Não, cara. Pô, e o Marcão era cachaceiro pra uma desgraça, velho. E aí, ele foi pra Cruzeiro Universitário fazer cobertura pra gente, um monte de coisa. Um rolê bem legais, cobrindo pelo Blé, né? E aí, o Marcão foi uma amizade que eu fiz daí. Só que acabou o Blé, cada um foi pro seu canto, ele trampava com a assessoria de imprensa, eu continuei com a minha empresa, e aí os jornais já foram minguando, a gente já foi migrando mais pra internet, mas já era muito diferente a fatia do bolo, né, publicitário, porque você já compartilhava com muito mais pessoas, né? Ixi, deu algum pau aqui. Deixa eu ver. Vai ser gravado, o Marcel parou de dizer, né? Ah, tranquilo, é mais a gravação do vídeo, fica tranquilo. Tá. Não, então, aí eu continuei com o site e fazendo um trabalho de assessoria de imprensa. E aí começaram o período das redes sociais, né? E com as redes sociais eu comecei eu já era um cara que vivia em rede social, então para mim foi fácil pegar muitos clientes que não tinha noção nenhuma e, criar uma página, produzir conteúdo para esses caras. E aí nesse período também, olha tanta coisa que eu já fiz. Aí nesse período também, foi o mesmo período que eu fiquei com o pé zoado, que eu operei o pé, então fiquei 6 meses deitado. A recuperação do tendão de Aquiles, do rompimento, é ficar deitado com o pé pro alto. E aí o que eu fazia? Eu ficava deitado com o laptop no colo e eu ficava pesquisando no Google fotos dos anos 80, cara. E aí eu montei uma fanpage, na época chamava Coisa Velha, era uma ficha telefônica, assim, existe até hoje, meu antigo sócio, que era dessa empresa, que administra, ficou com ele, cara. Deve estar com quase 1 milhão de seguidor lá. E o bagulho bombou nesses 6 meses que eu fiquei lá de cama, cara. A ponto depois que eu voltei, já tava correndo e tal, eu organizei várias festas dos anos 80, cara. Fiz muitas festas do Coisa Velha, que chamava Matinê Coisa Velha, eu fazia de domingo depois do almoço, né? E aí era uma festa que rolava uma gincana, assim, as 2 primeiras horas do evento era uma gincana, tipo Gugu Liberato mesmo, dança da cadeira, sabe, uns bagulho de auditório que rolava da Xuxa. E aí quando dava umas 4 horas, a galera quem quisesse, né,
porque esse primeiro momento era pra galera que levava filho, porque tinha Atari, eu levava Super Nintendo pra galera jogar. E aí depois virava uma balada, cara, que ficava até umas 8 horas da noite, pra galera ficar dançando ali nos passinhos, anos 80, né, com as músicas ali de anos 80 e anos 90, cara. Era muito legal, só que, cara, era extremamente trabalhoso pra grana que dava, sabe? Muito trabalho pra pouca grana. Eu comparo muito com organizar uma corrida, sabe? O trampo que era organizar uma festa numa balada, organizar uma corrida. Tem muita coisa acontecendo, você tem que ir atrás de muito patrocinador, apoiador, e no final um monte de gente dá furo, gente que não aparece, coisa que dá errada, e você tem que fazer o negócio acontecer enquanto tá rolando. E aí essa foi outras coisas. E aí foi indo, e todas essas coisas aí que você me perguntou, vão até chegar no Mania de Corrida. Não, isso é da hora, Marcelo, porque a gente sempre gosta de resgatar esse tipo de história, porque a gente sai um pouquinho, é lógico, o que nos une aqui é a corrida, mas a gente sai um pouquinho dessa história para mostrar um outro lado que talvez muita gente não conhece. Acho que é só o Marcelo que só corre, que liga a câmera, que faz um vídeo, que vende camiseta. Não é só o rostinho bonito, tem muito mais. Pior não é isso, pior que nem o rostinho bonito. Né? O rostinho bonito aí beleza, mas nem isso, Ai, mas é da hora conhecer um pouquinho a história das pessoas, eu acho que é bem importante. Mas vamos falar de corrida. Vamos. E aí, ô Marcel, e aí a gente fazendo uma ponte agora do passado, que você começou a destrinchar o passado aí, que veio cheiro de naftalina aqui, bicho. Como é que começou o Mania de Corrida? Como é que você ingressou nesse negócio? Falou que porque até então você já estava correndo, né? Tinha feito aquela night run. Lembrei até do episódio da Rita, quando ela foi correr a primeira vez que ela chegou lá, ela falou, o que tá acontecendo aqui? Que tá todo mundo alegre nesse lugar, não tem ninguém triste nessa corrida. Eu acho que o Marcel foi mais ou menos isso, o dia que ele foi na primeira corrida dele lá. Total. E aí chegou no Mania de Corrida, que jeito que começou isso, essa brincadeira? Então, aí, como eu falei, teve essa época que eu trampei que o Marcão trampou comigo, na verdade, né? Ele era um dos colunistas lá do jornal. E aí acabou o jornal, cada um foi pro seu canto, ele continuou, o Marcão se formou e foi trabalhar em agências de assessoria de imprensa, ele atendia uns clientes grandes, a Toyota, uns bagulho assim, e ele também estava trabalhando no portal do MSN, que eu nem sei se existe ainda hoje, mas tinha o portal da MSN, ele trabalhava lá. E eu estava trabalhando, fazendo conteúdo de rede social para os meus clientes, né, então era Instagram, Facebook e tal, às vezes alguns tinham site, tinha que fazer algum conteúdo, e eu encontrei, o Marcão também começou a correr, aleatoriamente, não por minha causa, ele por, sei lá, eu nem, na verdade, tá aí uma pergunta curiosa, eu nem sei como o Marcão começou a correr, cara. Vamos trazer ele aqui, Marcão, ué. Marca ele. Você aqui, Marcão, para contar essa história, inclusive, para explicar aquele vídeo que tem lá no canal, que é o senhor correndo no meio de um monte de lama. Eu quero saber quem tá filmando aquilo ali. É lama. Pra quem acompanhou Mania de Corrida e nunca viu o primeiro vídeo, vai lá ver esse vídeo. Maravilhoso. É o Marcão, cara. Então, e aí, enfim. Aí a gente numa corrida lá no centro, cara, era uma corrida da Pernambucanas, eu lembro que achava até bizarro o nome dessa corrida, que chamava, o nome da corrida era Cadê Meu Celular? Tá na Pernambucanas. E aí, cara, eu encontrei com ele nessa prova, ele tava com a namorada dele, que hoje é a mulher dele, a Dani, e a gente se encontrou, pô, você tá correndo também e tal, daí, tiramos foto, pegamos contato, e aí começamos a marcar de ir prova junto, né? Tipo, foi juntando um grupinho ali, eu já tinha uma turma que corria comigo, ele também tinha, e foi juntando essa galera. E aí, pô, mas você tá trabalhando com jornalista, então eu também, e o que você vai fazer? E aí teve uma época ali que a gente falou, pô, mas vamos... Não, a gente tava correndo muito e gastando muito dinheiro. Falou, pô... Isso continua até hoje, né? Não, então. Aí eu falo, vamos criar algum canal onde a gente possa, mais para frente, permutar alguma inscrição de corrida, né? Assim, sei lá, poder ter parceria. Mas primeiro a gente precisa fazer o negócio acontecer. Como que a gente pode fazer? Daí a gente começou a pesquisar as redes sociais da época. Então, principais era Twitter, Facebook
Orkut? Instagram. Não, Orkut nem tinha mais já. Que pena. Aí, cara, que muito pena. louco falar isso aqui, porque não faço, me pega. Aí, porque o que acontece? Na época, a gente foi pesquisar, e acredite se quiser, a gente pesquisou no Instagram, era o lugar que tinha menos coisas sobre corrida. Olha. Tinha mais potencial para crescer. O Facebook já tinha algumas páginas grandes, bombando. Quem tinha nessa época aí que você lembra, Marcel? Quem que já tava na... Era um blog. Sérgio já tava, né? Até hoje. Puta, cara, que eu sempre falo assim, puta, se as meninas que brigaram, se elas não tivessem brigado, elas seriam uma potência hoje, certeza. Porque era um blog que era muito, muito bom. Como chama? Voltado para o público feminino, chama Corre Mulherada. Eu acho que Corre deve existir. Né? Deve existir parado, né? Não deram. Porque uma das meninas principais saiu, foi fazer triar, enfim, não lembro a treta, mas quem é dessa época talvez possa lembrar. Tinha Dativo, tinha a WebRun, né? Que eu lembro, e só, cara, assim, no Instagram não tinha nada praticamente. No Instagram era uma época que as pessoas postavam foto de comida. Não sei se vocês lembram, que as pessoas que era só foto. Hoje, aí era uma foto do sushi. Né? Era isso, basicamente. Nessa época o Sérgio já não estava mexendo com corrida? No Instagram tinha no YouTube o Sérgio e o Gustavo, só. Os dois, e assim, minúsculos, sei lá, eles não tinham 10 mil seguidores na época. E aí, mas assim, YouTube nunca foi a opção. Nunca pensemos em fazer YouTube. Porque a gente eu e o Marco, a gente sempre foi de escrever, né? Uhum. Então, a gente pegou o Instagram, falou, olha, aqui pode ser uma oportunidade, que ainda não tem. E o Marcão a gente, como estava correndo todo final de semana, a gente corria ou corridas até R$40 ou gratuitas. Como a gente fazia isso? O Marcão ficava pesquisando corrida prefeitura Suzano, corrida prefeitura Caraguatatuba, corrida prefeitura Pindamonhangaba, todas as cidadezinhas em volta da capital, sempre tem, ainda tem até hoje muitas, né? Só que na época as pessoas não sabiam pesquisar. Hoje elas já estão mais ligeiras. Corrida gratuita é impossível você participar. E o Marcão achava várias corridas nessa pegada. E aí a gente começou a pegar, se inscrevia, postava no Instagram e jogava pros amigos ali, né? A gente falava pros nossos amigos, segue lá, fica seguindo ali que quando a gente soltar alguma coisa a gente já vai jogando lá. E foi assim o começo. E aí como a galera foi descobrindo, acho que foi compartilhando, vai seguindo sei lá, em um ano a gente tava com uns 40 mil seguidores, bastante. E aí era uma época que o feed não entregava pelo que o algoritmo quisesse, então era assim, eu postei e todo mundo recebia. E aparecia no teu feed se você seguir a gente. Tempos. Né? Então, era um bagulho que assim, não precisava ficar jogando o jogo da trend, alguma coisa. Não, eu postava e ia aparecer, né? Então, só que você também, obviamente, você tinha que tomar um cuidado para não postar muito, porque daí o cara parava de te seguir, né? Então tinha um controle, mas todo mundo recebia. E aí, cara, isso começou a bombar, mas até então pra gente era só uma diversão, um lugar ali onde a gente estava compartilhando informação para ajudar a galera. Até que, acho que foi uma track field, procurou a gente e mandou mensagem, como que a gente faz para anunciar aí? Olha. Aí a gente falou, opa, então, empresa grande, né, tá querendo anunciar, tá fazendo parceria com a gente, né? Não foi dinheiro, não teve dinheiro. Não teve, cara, porque a gente não sabia nem como cobrar. E aí veio aquela ideia do tipo, vamos pedir as inscrições. E aí a gente tinha a turminha ali, sei lá, 5, 6 pessoas, falou, arruma 6 inscrições, a gente divulga aqui. E a gente pegava 6 inscrições, cara. Só que, como começaram a nos procurar, a gente falou, isso aqui pode ser um negócio. Aí a gente, o Marco parou, foi atrás de contador, abrimos empresa, registramos marca, começamos a fazer Facebook, Instagram, YouTube, começamos a registrar tudo, né? E a partir daí, começamos a pensar mais como que a gente poderia crescer como empresa mesmo, né? De o que dá para fazer mais. E aí foram acontecendo algumas coisas. A gente postava, a gente usava, como a gente criou o YouTube, o vídeo que você viu lá, o primeiro vídeo, bem horripilante,
Era um arquivo pessoal. Pior que eu nasci, mas talvez. Que hoje é outro padrão, mas o segundo da São Silvestre tá pior ainda. Tem uma loira ali no vídeo. Quem nunca viu o segundo vídeo do Mania, assista. Tem uma loira sensacional. O vídeo é maravilhoso. Fica a dica. Aí, cara, a gente começou a postar os vídeos de arquivo pessoal nosso, cara. Você pegar os primeiros vídeos lá, claramente, é coisa que só tá entre a gente se zoando e tal. Que pra gente ter lá, vamos subir. E era uma época que não tinha canal de YouTube, cara. Então, e foi o primeiro boom que eu vivi de corrida, assim, de ver o público crescer. E a galera acho que começou a pesquisar e começou a cair nesses vídeos toscos nossos. E assistir, sei lá, tinha 50 views, não tinha nenhum, de repente apareceu 50, eu falei, caraca, mano, o que tá acontecendo, né? Aí, enfim, aí eu falei pro Marco, eu falei, pô, vou começar a fazer uns vídeos aqui, né? O que dá pra fazer de vídeo em casa? E aí eu gravei, acho que o primeiro vídeo, acho que era dicas pra começar a correr, né? E aí a primeira aparição dessa loira que você tá falando. E porque eu não tinha com quem interagir, eu tinha montado um roteirinho ali mais ou menos, e tinha que ter alguma interação, do tipo, esse aqui, né, esse aqui lá. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi botar a camiseta do Brasil na cabeça e fazer um personagem que titulei como loira. Mas, calma, tem até uma história dessa loira. Por que eu vi essa loira? Eu tive um blog, chamava Contos Malignos. Esse blog foi sucesso na época. Se você pesquisar, deve achar ainda alguma coisa de Contos Malignos. Marcel tá desenterrando o passado. E aí, o que era o Contos Malignos? A gente pegava lendas urbanas e fazia uma fotonovela, né? E uma das fotonovelas que a gente fez é a história da loira do banheiro, né? E para fazer o personagem da loira do banheiro, eu usava uma camiseta do Brasil na cabeça. E aí eu puxo esse personagem pro canal no YouTube nesse primeiro vídeo. E aí eu fiz esse vídeo e fiz o vídeo acho que era dicas para correr a sua primeira São Silvestre. Foi. Porque assim, eu não tinha nada técnico, eu não era uma pessoa técnica, então a única coisa que eu conseguia poder falar era da experiência. O que eu tinha? Eu já tinha começado a correr e já tinha corrido uma São Silvestre nessa época. E aí fiz esses vídeos, que já tinha uma pegada de meme, que aí a influência, obviamente, do que eu gostava de assistir, que era Pânico e CQC, né? Então eu usei memes nesses vídeos, na edição, e a galera que assistiu, assim, eu lembro na época, assim, meus amigos, todo mundo achou muito engraçado, legal, tal. E pra mim era normal, né? E, assim, não tinha alcance ainda muito grande, e a gente continuou fazendo os vídeos de prova, aí já com uma edição um pouquinho melhor, né? Você pegar aí, a partir desses vídeos que eu gravo em casa com os vídeos da prova, vai ver que vai ter um pouquinho de edição, só que era um vídeo sério, tipo, estamos aqui em Mogi, vamos correr a prova tal, o clima está frio, né? Não era um bagulho com a energia que a gente tem hoje. E aí, numa SP City, que eu fui trabalhar numa loja de um amigo meu, fui lá ajudar, a gente tava lá ajudando e tal, e eu vi o Sérgio Rocha, cara, o Sérgio Rocha foi lá. E aí de longe, assim, eu falei, pô, o Sérgio Rocha ali, Marcão, pô, vamos lá falar com ele, né? Aí a gente foi pra lá falar com ele, só que quando a gente chegou, o Sérgio conhece todo mundo, né? Porque o Sérgio já é de antes da coisa, da Contra-Relógio, da revista. Dinossauro. Total, então ele já conhecia todo mundo da corrida. E aí ele já tava conversando com uma galera e tal. E aí eu passei do lado dele, assim, falei, pô, não vou atrapalhar, ele tá conversando, não quis incomodar. Só que eu passei, e ele que me viu, cara, e ele que me chamou, né? Que falou, ô japonês! Aí eu olhei pra trás, cara, eu falei, eu? Né? Mano, não, cola aí, chega aí. Cara, eu não acreditei, porque o Sérgio Rocha era tipo o ídolo, assim, né? De referência de YouTube e tal, né? Até porque, assim, referência naquelas, eu era mais pra assistir informação mesmo, porque eram poucos que tinha, mas a gente não tinha pretensão nenhuma de YouTube na época. E aí, quando ele me chamou, ele falou, pô, mano, cara,
Eu dou risada pra caraca com a loira que você faz, velho. Você tinha que pegar sua veia cômica e levar pra corrida. Leva essa zoeira que você faz dentro de casa e faz na corrida. Daí eu falei, pô, mas eu tenho vergonha e tal, né? Porque não posso sair daquele jeito zoando na corrida. Até então, ninguém conhecia o Mania de Corrida, né? Não posso chegar numa prova, né? E, enfim. Mas a gente tinha uma turma boa, cara, uma turma grande. Ali o Bob, o Marcão, a Dani, a Japa, a Galdino. Então a gente começou, aí a partir desse toque que o Sérgio deu, a pegar e gravar zoando os amigos, entre amigos ali, o grupo de amigos, sacaneando, botando apelido, debochando e tal, mas entre a gente, aquele humor quinta série mesmo, e que é legal, cara, enfim, que eu gosto, né? E a gente gosta também, a turma ali, a nossa turma gosta. E aí os primeiros vídeos foram se desenrolando nisso, aí entra o vídeo da São Silvestre, que talvez é um marco ali pra gente, por conta desse vídeo, um dos vídeos, se tivesse, sei lá, era 100 likes, um bagulho assim, eu ia correr a São Silvestre, a loira ia correr a São Silvestre no lugar do Marcel. E aí o vídeo teve mais, eu fui correr, é um vídeo pra gente super marcante, e acho que a partir daí, a presença do Mania de Corrida foi crescendo, as pessoas foram começando a nos reconhecer, inclusive agora a gente tava em Floripa, cara, e a nossa primeira viagem para Floripa foi em 2016, né? E foi a primeira viagem nossa para fora de São Paulo. E foi o primeiro lugar, cara, que nos reconheceram. E a gente estava para retirar o kit, um casal na fila, assim, virou, falou, pô, vocês aqui, eu gosto do canal de vocês. E assim, só eles nos reconheceram, ninguém mais viu, ninguém falou nada. E a gente foi embora pro Airbnb que a gente tinha alugado na época, e a gente ficou a noite toda comemorando esse dia. Reconhecimento. Esse reconhecimento. E, pô, a gente lembra com orgulho isso daí, e assim, e desde aquele momento, desde aquele dia, a gente sempre até comenta, o Bob falava, Marcelo, um dia você vai ser reconhecido em um monte de lugar, tem um lugar que não é corrida e tal. E a gente sempre falava sobre ficar cuzão ou não. Não é pra ficar cuzão. Amostradinho. Claro, não, isso para todo o pessoal que é dessa época aí, do começo, a Japa, Marcão, a Dani, o Bob, quem mais tinha? O Galdino. Eu sempre falei para eles e falo, hoje, puta, graças a Deus a Mania cresceu e isso nunca não aconteceu, né? Eu falo, mano, se um dia eu ficar cuzão, se um dia você me vê eu tratando alguém mal, vocês não precisam nem falar. Você chega me dando um tapa na minha cara, que eu vou lembrar disso que eu tô falando pra você. Falei, porque assim, se um dia a gente crescer, a gente sabe que a gente cresceu por conta das pessoas, porque o Mania de Corrida só existe porque tem gente que segue, tem gente que interage, porque tem gente que compra as coisas, tem gente que clica no nosso link para comprar as coisas que a gente divulga, e isso que paga minhas contas, cara. Então, o mínimo, quando o pessoal fala, caramba, vocês têm maior paciência para receber a galera, eu falei, o mínimo, porque essa galera que paga meu salário, velho, é o meu patrão. Mas viu, Marcel, esse crescimento todo do canal, do Mania, cara, eu não tenho dúvida nenhuma que é o carisma, cara. É o carisma, a gente passar na Expo lá para comprar uma camiseta, comprar um boné, tirar uma foto com você recebe todo mundo bem. Japonês de chinela havaiana lá, tirando foto, cara, sem frescura, velho. Acho que esse é o nome, sem frescura. Cara, e uma coisa, isso eu falo, muitas vezes as pessoas que produzem conteúdo me perguntam assim, dicas também. Mas abrir um canal, o que eu tenho que fazer? Meu canal ainda é pequeno, eu tenho 30 inscritos. Eu sempre falo assim, dê atenção pros 30 inscritos. Deixa eu anotar, peraí que a gente tá nessa pegada, deixa eu anotar. Mas é isso, cara. Provavelmente... Isso vai gerar corte, peraí. Como crescer um canal de corrida? Não, mas cara, hoje a gente vive num período de muita vaidade, cara. Que a gente quer ter milhões de seguidores, selo azul, selo de reconhecimento. Cara, pra mim, eu respeito quem tem, mas pra mim tudo isso é vaidade. Sério. Porque eu acho o que vale é o cara que chegou, ele entrou no teu canal, ele gosta do teu canal, e você tem que dar atenção pra esse cara porque ele gosta de você, cara. Então é isso. Eu não tenho que ficar preocupado com o cara que tá fora, eu tenho que ficar preocupado com o cara que tá aqui dentro já. Exato. Porque se eu me preocupar com essa galera que tá aqui comigo no canal,
automaticamente esses caras vão trazer mais gente, cara. Cara, é natural, sabe? É muita gente fala, eu conheço o Mania por causa de fulano, e aí eu vou descobrir que esse fulano já acompanha o Mania há muito tempo. Então, é isso. E outra, isso é uma coisa que eu tenho um baita orgulho do canal, que a gente conseguiu construir uma comunidade, cara. Comunidade que eu falo é assim, a gente tem um engajamento absurdo. A gente fez uma vez uma corrida da Oakley. A gente foi lá teve uma reunião na agência, e aí participou a gente, o Marco, o Sérgio Rocha e o Edu Suzu, 4 canais. O Mania era o muito menor dos 3, assim, em termos de canal. Aí vou começar, e aí ia rolar uma disputa, que ia ter um troféu para quem vendesse mais inscrição, uma brincadeira, né? Uhum. E aí soltou, começa a questão de engajamento, vamos gente, vamos ajudar o Mania, a gente ganhou, cara. Então assim, na hora que precisa, a gente consegue, tipo, eu não sou de ficar pedindo, vai lá, dá like, faz isso, aquilo, se inscreve, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, por exemplo, quando eu preciso, Samuquinha, lançamos um projeto, estamos apoiando aqui o Samuca. Galera, precisamos engajar isso aqui. Tenta levar para os seus amigos, mostra o projeto, mostra que é sério, fala da gente, fala do Samuca. Tenta ajudar com R$10. A gente arrecada há 3 anos, somados em 3 anos e meio, a gente arrecadou mais de R$200 mil pro Samuca, cara. Caramba, que legal. Maluco, se falar que isso não é engajamento, sabe, isso eu admiro pra caraca do que a gente construiu, sabe? Então, por isso que eu respeito pra um cara. Eu gostaria de lembrar o nome de todo mundo, porque não dá, né? Mas muitos eu já vou conseguindo, né? Identificar. Se familiarizando, né? Point ali. E o que é mais legal e que eu gosto de ressaltar, que é extremamente importante, para essa engrenagem funcionar também, eu tenho que ter meu sócio, que é o Marcão. O Marcão também é um cara que não tem vaidade nenhuma. Desde o começo ele sempre entendeu que eu sou mais extrovertido, tenho mais facilidade com câmera para falar, para receber, para ser a cara do negócio, e ele nunca teve nenhum problema em relação a disso, e pelo contrário, ele assumiu o lado lá da questão do point, que a gente brinca e tal, Marco é muito bom em negociar, em comprar produto mais barato, em pesquisar, tanto que desde a época da corrida que ele pesquisava as corridas baratas, tal, então ele é muito bom nisso, então ele cuida mais dessa parte que é do point do Mania, e eu fico mais com essa parte de falar, de aparecer, de contar, de receber as pessoas, né? Inclusive no próprio point, a gente até brinca que eu não trabalho, né? Porque eu fico ali na frente só ir para isso, né? Meu único trampo é quando dá uma folga, eu ajudo a repor, eu entro lá e vou repondo estoque, alguma coisa assim que eu vou encontrando. Mas literalmente eu fico ali na frente. E isso é do próprio Marcão, não fica lá na frente, até porque você fica aqui dentro, você atrapalha. Não atrapalha aqui, porque aqui tem que entrar quem quer comprar, né? Quem fica batendo papo é lá fora. Então, fala isso, enfim, e essas duas coisas, cara, convergiram de uma forma muito boa, porque naturalmente, as pessoas que vão lá, trocam uma ideia, sempre compram um bottom, pega uma camiseta nova, leva um boné, compra uma camiseta para dar de presente. E eu falo pro Marcão, Marcão, e dessa questão de vaidade, eu acho minha vida já boa. Eu não preciso melhorar mais que isso. Eu já tenho condição de todo ano fazer uma viagem legal. Eventualmente a gente faz essas viagens pelo Brasil, trabalhando tal, que eu acabo curtindo também. E o Marcão também tem esse pensamento, a gente conversa muito a respeito disso. Então, o que eu comento com o Marcão a gente só precisa não cometer uma gafe muito grande, cara, porque a gente é brother da galera já. E essa galera, naturalmente, já ajuda. Pô, tem gente que tem mais camiseta do Mania que eu, cara, de cor, assim, diferente, porque a gente vai botando várias cores diferentes, o cara vai comprando. E eu falo, se a gente tiver só de ter essa comunidade junto com a gente, o negócio de membros que a gente brinca aí sobre os sócios da firma, né, tá crescendo para um caraca, né? E é uma grana que a gente que a gente não usa. É uma grana que eu, Marcão, falo, Marcão, vamos pegar essa grana e usar só para produção de conteúdo e, dentro do possível, conteúdos relacionados aos membros do canal. Então, a gente começou a fazer alguns testes. Acabamos de fazer um agora que foi bem legal. A gente comprou um tênis da New Balance, na B2 Online, e a B2 Online deu um outro tênis igual para um sócio da firma, que a gente sorteou.
E aí nós vamos fazer um review em conjunto, cara. E eu falei, mandei pro cara, o cara recebeu, falou, ó, você vai testar, e aí depois eu vou te dar as orientações de como você grava a sua opinião, e você tá livre para falar o que você quiser, cara. Se você quiser falar que não gostou, que apertou, que mais não tem problema, né? E eu vou falar sobre a minha parte aqui. E essas coisas que a gente quer tentar fazer junto com os membros. E vem tentando, a gente sorteja muita coisa. Toda vez que eu viajo para fora, eu sempre trago um kit de $100, né? A gente fala, ó, tô levando $100, o que der para comprar de $100 na Expo que eu for, eu trago. Agora, na Maratona de Tóquio, a gente trouxe um puta kit maravilhoso, cara. Tinha óculos da Guda, tinha meia, tinha fone de ouvido, tinha gel do Kipchoge. Louco. Tinha Que da hora. muita coisa. Então, a gente essa questão da comunidade, que eu acho que hoje é o que faz o Mania de Corrida funcionar e crescer. E, assim, já estou feliz pra caraca. Eu me sinto profissionalmente e pessoalmente, eu sou um cara, de fato... Realizado. Da chegada da maratona do vídeo de Floripa, comentaram lá, pô, você transmite felicidade. Eu falei, cara, porque eu sou um cara feliz, eu sou de verdade, realmente eu me sinto realizado e feliz, cara. Mas é isso que eu falei, é um cara carismático, fica lá de chinelão havaiana tirando foto e, cara, não tem como dar errado essa combinação, né, Marcel? E virou garoto propaganda do Mania, velho. Tem que fazer um mascotinho. Você já pensou em fazer um mascotinho? Mano, assim, a gente, enfim, já usa o osso e tal. Graças a Deus, as coisas fluíram. A gente, cara, pra gente, uma coisa importantíssima do point do Mania ter virado é a possibilidade da gente poder falar não para algumas coisas, cara. Sabe? Ó, só um exemplo, né? Recentemente chegou essa marca no Brasil que vocês viram, no Brasil não, lançaram a marca Go3, né? Sim. Que eu já experimentei agora, acho super Que legal. foi o isotônico que Floripa usou, né? Isso, exatamente mesmo. Tava lá em Floripa e tal. Mas antes de eles chegarem, eu tô dando exemplo, porque esse é o exemplo que me veio na cabeça, mas teve já outros casos. Quando eles iam lançar, antes de eles lançarem, eles mandaram uma proposta com a gente, eles queriam pagar pra gente falar da marca, que seria uma marca, papapá. Daí eu peguei e falei, tá, beleza, me manda os produtos pra eu experimentar. Aí os caras, a gente não vai mandar, só pra você falar. Eu falei, então eu caguei, não vou falar. Ué, Né? Vai falar uma coisa Não que você não vou conhece? Não. Exato. Só que assim, um monte de gente falou, né? Então, mas, cara, eu entendo a pessoa que às vezes falou. Porque às vezes ela precisa pagar a conta, velho. Sim. Eu respeito, entendeu? A gente criou essa situação por conta do point do Mania. Eu não dependo de marca, sabe? Isso foi uma coisa que eu, Marcão, lá atrás, vocês devem talvez se recordar, o Sérgio era patrocinado pela Adidas. Ele Sim. tinha um contrato de exclusividade com a Adidas no canal, que ele só participava de evento da Adidas. Ele podia fazer review de todos os tênis, mas ele só estava amarrado com eventos da Adidas, o ano todo. E ele recebia tipo um salário mensal. Ficou, sei lá, uns 3 anos assim. Até que eu lembro que chegou mês de dezembro da vida, a Adidas bateu nas costas dele e falou, valeu, Sérgio. Tá tudo bem, porque assim, marca é isso mesmo. Business, né? Business. O cara da marca, que é budget, tipo, alguém. Aí lá da orçamento mundial falou: ó, esse ano vocês vão ter que cortar 50%, os caras têm que sair cortando. Faz parte né? do show. Faz parte. E aí, a gente ali tava começando, cara. A gente era bem pequeno ainda tal. E eu lembro que pra mim, pro Marcão, a gente falou: caramba, mano, olha o perrengue que o Sérgio tá passando, porque o Sérgio acho que teve que vender carro, enfim. Passou, é um aperto. Tem uma grana e do nada para de receber, né? Teve que correr atrás. E aí eu falava pro Marco, eu falei, puta, mano, a gente tem que criar um jeito de não ficar dependendo de marca. A gente nunca pode estar amarrado. Tanto que assim, a gente nunca trabalhou com exclusividade com nenhuma marca, né? Desde que, então, tipo, vocês veem, a gente sempre tá com várias marcas, e a gente sempre fala, não, cara, eu quero ter a liberdade de falar com todas as marcas, falar, experimentar todos os géis, experimentar tudo que a gente puder, porque não quer ter exclusividade, porque pra gente não vale a pena, e isso a gente só pode fazer porque a gente tem o point do Mania, porque se a marca falar, então eu não quero fazer com você, fala, não, tudo bem, a gente não quer exclusividade, tá bom, não tá, é negócio, né, é só um termo que eu não quero e eles também não querem, tá tudo bem, ok. Então isso também nos permitiu
crescer de uma forma mais tranquila, cara. Aí também entra outra coisa que eu acho que é legal falar. Você tá falando sobre passado. As pessoas também, quem conhece o Mania a partir de 2023, que foi para Chicago, esse ano foi para a Maratona de Tóquio, não vê o perrengue. Exato. De 2016 a 2019, a gente não tirou R$1 do Ponte do Mania, cara. R$1. O que a gente fazia? A gente faz Ponte do Mania desde 2016, cara. O primeiro foi numa Volta da Pampulha, Point de Expo. Na época a gente tinha camiseta azul, camiseta rosa e umas joinhas que a gente levava. Só tem umas fotos que é bem legais quando a gente vê. E a gente vendia, fazia a grana, o que teoricamente seria lucro que a gente poderia talvez pegar. Investir de novo. A gente vai comprar agora. Que produto que a gente vai ter no Point? E a gente foi fazendo isso, cara. Até a São Silvestre 2019, que aí foi uma São Silvestre que a gente também arriscou, que a gente pegou um stand gigantesco, que a gente percebeu que quanto maior é o stand, melhor a circulação e as pessoas e gira mais rápido. Quando o espaço é muito pequeno, entra 3 pessoas e aí não consegue entrar mais ninguém. Então a gente falou, vamos arriscar, né? Pegamos a grana, que a gente foi fazendo tudo, e arriscamos e conseguimos aí ganhar uma grana legal, lá nessa São Silvestre. E foi a primeira vez que a gente tirou algum trocado em relação ao Ponte do Mania. Até então, a gente tinha serviços paralelos que eu ainda mantinha, o Marcão também fazia algumas coisas. E também nesse período, foi o período que vocês devem lembrar, a gente tinha umas parcerias com a Tonton, né? Não sei se vocês acompanham dessa época, o Mania. Lembro. Com a Tonton. E eu também sou muito grato ao Júlio Quintela, que na época era o diretor da Tonton aqui no Brasil, porque coincidiu nesse mesmo período, a gente tinha um conteúdo que estava saindo um vídeo a cada 15 dias, a cada 10 dias, alguma coisa assim. O Júlio já estava ajudando a gente, já tinha dado relógio para todo mundo do canal, mas ele nunca tinha dado grana. E ele sempre fala, pô, mas você tem que investir no canal, pô, o conteúdo de vocês é legal, vocês tinham que fazer mais coisa. E eu falo, mano, não tenho como. O investimento gera grana, né? Gera custo. Eu tenho contas já, tenho já contas fixas que eu tenho que pagar todo mês, né? Não tenho. Aí, juro, cara, juro. Ele falou assim, quanto que você precisa para se manter 3 meses? 3 meses, eu acho que eu consigo te ajudar. Aí você foca no canal. E isso também, esse foi, além da primeira lá do Sérgio, no começo, o Sérgio também divulgou o nosso canal com aquele bagulho que ele faz de divulgar muitos canais ao mesmo tempo. Aí veio esse outro empurrão, que foi da Tonton. A Tonton, cara, o Júlio, ele bancou o Mania, eu passei um valor para ele. Cara, na época acho que foi R$2.500, sem brincadeira. Falei, ó, eu preciso de R$2.500, a gente põe o conteúdo da Tonton, vamos botar o conteúdo da Tonton em todos os vídeos, e na época eu inventei alguma ação, que acho que ela chamava Pace Cego, que a gente corria, a pessoa tinha que correr sem relógio, eu corria com o Tonton. Vou tentar adivinhar qual foi. E ela tinha que parar quando ela achasse que deu 1 quilômetro. Então eu ficava correndo, batendo papo com a pessoa, e ela, quando ela falava, deu 1 quilômetro, para aqui, eu parava o relógio, aí eu via, anotava a distância, e enfim, era uma ação que eu fiz. E aí, durante esses 3 meses ele me bancou, e aí eu consegui parar um pouco, alguns clientes que eu atendi eu fui eliminando, fiquei com alguns ali maiores, só que aí eu consegui tempo para produzir mais conteúdo, cara. E nesses 3 meses eu consegui dar uma alavancada boa no YouTube, que ajudou a dar visibilidade e ajudava também com o Ponte do Mania. O YouTube até hoje pra gente, eu até brinco pra galera, vocês estão no YouTube, e não quero deixá-los tristes, mas assim, YouTube não é um bagulho que dá grana, não dá visibilidade, cara. Ah, que pena. Ela cria essa conexão com o cara que assiste. Então a pessoa que acompanha. Toda vez que eu paro pra pensar que toda semana eu tô dentro da sala da pessoa, cara, isso pra mim é muito louco, velho. A pessoa assiste um vídeo meu de 30 minutos jantando, cara. Eu tô dentro da casa da pessoa, né? Então a pessoa deixou de ver um monte de coisa pra assistir algum vídeo nosso, né? Então, essa conexão que o YouTube cria, que é o que faz daí a pessoa querer ir lá no Ponte do Mania participar, trocar uma ideia,
fazer a resenha, contar suas aflições, eu conversar, e ela automaticamente também se sente parte do negócio e fala, eu vou comprar a camiseta, né? E então o YouTube me ajuda nisso, cara, porque não é o lugar que paga nossas contas, tanto que a grana que eu falei, que a gente hoje tira do YouTube, mais a questão da grana dos sócios, é um caixa à parte que a gente não usa, não paga nossas contas, mas consegue hoje já pagar uma parcelinha da GoPro, tipo, comprar uma GoPro, agora eu pago a parcela da GoPro, sabe? Eu pago a licença do Vegas, né? Eu pago a licença do Canva para montar alguma arte, alguma coisa do tipo. Então, me ajuda nessas coisas do dia a dia, que a gente fala que é nosso budget para produção de conteúdo, né? A gente usa para que nem... Faz a própria empresa se virar sozinha, né? Olha que bagulho legal, cara. A gente tá indo para Bolívia, né? A gente vai fazer uma corrida na Bolívia dia 8, né? As pessoas pensam, patrocinado, não sei o quê, mas... Não, a gente resolveu ir porque é um lugar diferente, a gente viu que é uma oportunidade de uma corrida que é perto do Brasil, é um voo direto de São Paulo de 2 horas, em Santa Cruz de la Sierra, uma corrida grande da Adidas, cara, que tem maratona e meia maratona. A gente vai pesquisar, nunca ninguém do Brasil correu lá, assim, que produziu conteúdo lá. Pô, pode ser um lugar legal pra gente fazer um conteúdo, trazer uma coisa nova pra galera que assiste nós, e é uma viagem pro exterior, cara, uma viagem fora, de um lugar que é fácil acesso, passagem R$800 e de volta. Barato. Hospedagem lá é R$100. Então, assim, lá o real vale mais do que o dinheiro dos caras. Então, pode ser um ponto pra galera resolver viajar. Pra quem gosta, a gente gosta de viajar pra qualquer lugar. A gente já corremos em Tóquio e corremos em, sei lá, porrada de cidade do interior do Brasil, né? E não tem problema, corremos com a mesma alegria. Corremos em qual é que é o lado do Santo Tomé das Letras, cara, pá de maconheiro lá. Foi divertido pra caraca. Então, você viu uns gnomos lá, Marcel? Pra caramba. Por tabela. A Regiane ia comer brisadeiro. Eu falei, Regiane, brisadeiro é essas coisas, você ficar 3 dias, 3 anos, vai voltar a correr. Eu falei, para com isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho, Marcelo, que toda essa história que a gente ouviu aqui, é legal a gente fazer esse exercício muitas vezes de resgatar isso, tudo que você foi contando agora, porque valoriza um pouco toda essa história que o Mania de Corrida teve. O Mania de Corrida com certeza inspirou, incentiva, encoraja muita gente a correr, faz parte da vida das pessoas, né? A gente que trabalha com comunicação, eu que vim do rádio, então a gente está acostumado a ouvir muito esse tipo de história. E sabe o quanto é importante a gente encontrar alguém como referência? Porque quando a pessoa ela vai para o YouTube, ela vai para o Instagram, a gente sabe que tem muito feed de mentira ali, tem muita blogueiragem de mentira, a gente sabe que isso é real. Só que muitas vezes aquele fascínio pela vida ali, porque que a pessoa tem ali, ela nos ilude. Quando a gente acha um canal, aí eu falo muito por mim, particularmente falando, uns caras doidos que tratam a corrida com leveza, com humor e da forma como ela é, então, isso cria aquele lance de identificação que é isso que faz aproximar, é isso que faz o cara ir lá no stand, é isso que faz o cara sentar pra jantar e botar um vídeo do Mania pra poder assistir, é isso que faz um cara ficar agora com a gente aí, comentando com a gente, mandando salve, se tornar sócio da firma, é isso que faz. Às vezes não é pelo like, não é pelos mil inscritos no YouTube, milhões no Instagram, não é por isso. Né? A gente enxerga pelo menos dessa forma. YouTube e Instagram é uma janela para mostrar que existem pessoas comuns tentando fazer algo diferente, ou então só ser especial na vida de uma pessoa naquele dia. Você tentar mais tempo na corrida que a gente sabe disso muito melhor do que a gente. Nosso canal vai fazer 1 ano agora, em dezembro, na São Silvestre de 2024 a gente vai fazer 1 ano. Inclusive na São Silvestre a gente vai até comemorar, né, 1 ano de podcast, um ano de trabalho que a gente tá fazendo aí, e é isso, cara, não é 1 ou é 1 milhão, mas é aquela pessoa que se conectou com você, que fez a diferença. Então ouvir essa história é muito legal por conta disso, e também para quem acompanha o Mania, para quem não conhecia talvez parte dessa história toda,
é legal ouvir um pouco dela, a gente sabe que não é tudo, né? A gente tinha programado aqui de trazer um monte de assunto, saber contar um pouquinho mais como é que foi a ida pra Toca, a gente sabe que foi difícil pra caramba, a Rê quase que não foi, mas chegou lá, foi, chorou pra caramba na prova lá, se emocionou. A gente pode fazer uma depois das Majors. Vamos fazer. Bora. Fazer porque tem história. A Rê participa comigo. A Rê, o Marcão também, a gente quer o Marcão aqui também, porque tem muita história. Eu acho que é legal a gente parar, às vezes, fazer esse exercício para poder trazer memória e até pra gente poder valorizar o momento que a gente tá nesse período, né? E pra gente partir pros finalmente, né, desse primeiro bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho dos novos projetos que tá acontecendo, inclusive com o tio Mike, vocês estão numa disputa sadia. Maravilhosa. Conta dessa gincana que vai acontecer, que eu acho que tem uma causa muito legal, né? De juntar os times, como é que tá esse negócio? E chama. É o terror. É pra valorizar, Conta aí, chama a galera pra ir pro time do Mania, enfim. A gente tem a gente é parceiro da organizadora, a Partiu Corrida, que faz provas aqui no interior de São Paulo. E o Michael também, parceiro dos caras. Então a gente já tinha uma proximidade deles e tal. E aí, no começo desse ano, eles procuraram nós dois. A gente tem uma ideia aqui, a gente queria fazer uma reunião com vocês, né? Comigo e com o Michael. E para apresentar um projeto que a gente acha que é a cara de... Assim, não tem... A gente já pensou outros para fazer, mas não tem canais ou pessoas para fazer do jeito que a gente acha que seria perfeito. E tá bom, vamos fazer. Aí, quando eles botaram na conversa para nós, apresentaram a ideia, né? A gente quer fazer uma corrida que é uma espécie de gincana, 2 times, e aí vocês vão se degladiar para tentar ganhar no final, como se fosse uma gincana de escola mesmo. Pô, na hora, a gente falou, fechou. A série despertou na hora, vambora. Na hora, né? E aí, enfim, daí a gente passou praticamente o primeiro semestre inteiro elaborando, vendo cor, vendo camiseta, montando medalha, vendo local que daria para fazer, buscando custo, porque o bagulho assim, eu não organizo prova, a gente não organiza, quem está organizando é a Partiu Corrida, mas a gente viu o custo, viu um monte de coisa. Cara, a galera não tem ideia do que é organizar uma prova, não faz ideia. Do tanto de coisa que tem que ter para um negócio funcionar de uma forma legal. E ainda vão reclamar. E ainda vai ter uns doidos que reclamam. Ainda tem essa. Mas enfim, aí por isso que assim, desde o começo eu nunca falei, eu não quero me meter em organização. Vocês produzem e a gente ajuda na divulgação. E assim ficou combinado. E então, para quem não está sabendo, no dia 15/12, no Parque Ecológico de Campinas, vai rolar uma Game Run, Mania de Corrida versus Canal Corredores. Qual que é a brincadeira? Vai rolar uma disputa entre os dois canais, entre quem tem mais inscritos na prova, porque assim, quando você vai se inscrever, você se inscreve ou no time Mania de Corrida ou no time Canal Corredores. Inclusive, já aproveito para fazer uma denúncia aqui, né? Denúncia! Porque se vocês entrarem lá na Ticketmaster, o site da Ticketmaster, vocês vão ver que ao clicar no inscrever-se, tá? Quando vocês clicarem em inscrever, vai aparecer primeiro as 2 opções de kit do tio Michael e depois as 2 do Mania. Considerando uma pessoa que caia no site de forma orgânica e não conheça nem o Mania de Corrida e nem o Canal Corredores, provavelmente vai clicar ele no primeiro. Clicar no primeiro, ou nas 2 primeiras opções. Quando ele olhar o de baixo é igual, e falar, vou nesse aqui, né? Então, já começamos o Mania de Corrida a ser na desvantagem nessa disputa. Mas ok, continuaremos lutando, né? Porque já tá rolando um complôzinho aí da própria organizadora, isso que é o pior. É Partiu Corrida, né? Mas ok, continuaremos lutando aí. Então, venham participar, aí vai ter uma brincadeira do tipo, vamos pegar os 5 primeiros de cada canal, somar os tempos para ver quem faz o menor tempo, aí os primeiros colocados de cada canal no geral também somam pontos, tudo soma ponto. O corredor mais velho que terminar, o corredor mais novo que terminar, de qual canal que é, vale ponto. E a ideia é que as pessoas não vão lá só para correr, pegar a banana e ir embora, né? Pós-prova, vai, além da premiação da galera que ganha, os troféus, vai ter mais gincana. Então vai ter uma disputa de 100 metros, vai ter
uma disputa de correr com a perna amarrada com o outro. Mano, quinta série. Que da hora. Da escola. Aí vai ter, durante o percurso da prova, vão ter alguns objetos que a gente vai deixar escondido, e aí quem achar, daí se for da equipe tal, ganha ponto. Aí vão ter sorteios ali durante a prova, por exemplo, vai sortear final número 20, quem trouxer o primeiro cara no palco, final número 20, dependendo do time que for, ganha ponto. Não, pegada Gugu, quinta série, gincana de escola. Quinta série. Então, o time que tiver mais ponto ganha e no final das contas, o que vale é a bagunça ali, tá todo mundo lá se divertindo, né, curtindo, e assim, a gente percebe, isso é muito claro para mim e pro Maicon, que a galera que acompanha eles, vice-versa, né, a gente tem uma pegada muito parecida, né, na questão dos conteúdos, então a galera acaba naturalmente se identificando nos dois que são os mais maloqueiros, assim, né? Os mais tranquilos. Quantos KM vai ter lá, Marcel? 5K, cara. É para todo mundo poder participar. Quem quiser participar caminhando, não tem problema. 5K da horinha. Lá, Thiago, tem uma subidinha bem da hora, bem gostosinha. Bem legal. Cara, subidinha top. Eu vou te falar. O que é mais legal é que tem grandes chances dessa prova, tem muito corredor de elite, cara. Olha. Já está confirmado. Tem mais ainda, gente, que a gente está conversando aí. Tanto o Michael quanto a gente, que tá mó disputa de a gente tentar achar gente rápida. No time do Mania de Corrida já tá confirmado o Samuca. E no time do Michael tá confirmado o Laurindo, cara. Olha. Os dois aí é uma treta muito legal, cara. Eu gostei assim, mostradinho. Marcel, é um final de semana depois da Pampulha, né? Ou não? Isso, dia 15. Coincide outras provas, porque infelizmente não tem como ter. É que assim, era a data que eu e o Michael não tínhamos nada, porque na Pampulha eu tô na Pampulha, uma semana antes eu tô no Hopi Hari, e todas as outras datas já estavam tudo ocupadas, e depois já é São Silvestre, né? Então, foi essa aí, a gente falou, vamos Ou seja, dezembro vai ser insano. Cara, vai ser de final de ano. É o que eu tenho falado para as pessoas. Independente, obviamente, quero que você venha pro time do Mania de Corrida. Ó. É muito melhor comer pastel do que andar de ambulância. Né? Então, esse é o nosso lema. Melhor comer pastel do que andar de ambulância. Então, o que eu tô querendo dizer para a galera, assim, no mínimo, vai ser uma resenha muito legal. A gente vai estar lá disponível. Do mesmo jeito que eu tô na Eva, a gente vai ficar lá na prova. Né? Quando todo mundo não for embora, a gente vai estar lá. Quem quiser tirar foto, curtir, trocar uma ideia, bater papo. E não vai estar só a gente. Do time do Mania vai estar todo mundo. A Rê, Marcão, Dani, vai estar todo mundo lá. E do time do Marco vai estar o Michel, o pessoal da Gessé. E o Kiki que é Mania, né? O time do Mania é o Kiki que é do Mania, que já abandonou. Trocou de lado. E ó, tio Michael já tá em desvantagem agora. Ele teve a vantagem lá do site de inscrição, mas agora ele já tá em desvantagem porque esse programa aqui vai pro podcast. Uma galera escuta o nosso maior consumo desse programa aqui é depois no podcast, no Spotify. Uma galera fazendo academia, correndo, treinando, indo para São Paulo trabalhar, escutando o nosso programa aqui, e já vai com propaganda do japonês aqui. Por favor. Vou colocar o link na descrição. Na descrição. Mas já sabe, vai no time do Mania de Corrida, veste azul no dia. E as camisetas, cara, ficaram bem legais. A gente tá vendo de ter lá para comercializar, porque a gente percebeu que muita gente escreveu no time do Michael, mas quer a camisa do Mania também, e vice-versa. Então a gente tá vendo como vai acertar isso daí, que é porque a pessoa gosta, né? É muito comum, todo mundo tem a camisa do Mania e do Canal Corredores. Então, eu acho que a parte mais difícil é escolher um lado, né? Prova, dos dois lados, A parte mais difícil é escolher um lado, né, pô? E aí, vocês já escolheram quem? Quem vai sair do muro aí? Eu não vou dizer não, hein? Thiago, eu tô vendo que essa disputa aí até dezembro vai dar o que falar. Eu acho, André, que a gente vai ter que ir lá para ficar neutro, para acompanhar essa disputa de perto. Vamos lá para ver como é que tá, vamos fazer essa cobertura completa.
Já que o Thiago já tá uniformizado, André, você que vem pro time do Michael, vai pro time do Michael. Tem umas coisas legais que estão acontecendo. Casais, amigos, duplas, assim, estão fazendo. Eu me inscrevi num e outro me inscrevi no outro, pra rolar uma disputa, inclusive, entre eles. Uma disputa pessoal. Que da hora, velho. Casais, assim, tem um casal que a gente conhece, que é muito querido, tanto da gente quanto do canal Corredor, que eles estão um em cada um, e eles estão falando que em casa eles não se conversam lá. Então, a corrida trazendo intrigas. Então, assim, essa é a pegada, a brincadeira, a gente tá se sacaneando publicamente. Porque do lado de lá o tio Mike fica assim, amiguinhos, vem aqui, vamos conversar. Tá muito bom, muito bom. Mas é isso aí, galera. Fica o convite, então. O link para quem tá escutando tá na descrição do programa. Vou atualizar aqui o YouTube depois e colocar também o link aqui para você poder se inscrever, participar. Enfim, vai ser muito legal. Marcel, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que você tem uma porrada de trabalho aí para fazer. A gente viu. E como editor de vídeo também, eu te entendo. Me compadeço das madrugadas. E amanhã ainda tenho faculdade ainda também para ajudar. Mas, cara, quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua simpatia. Sempre que a gente for, sempre quando a gente vai nos stands, é sempre assim, com todo mundo, com a Rê, com o Marcão, com você. Essa proximidade, essa naturalidade, isso é muito legal. Então, de verdade, nunca perca essa essência, porque é por causa disso que a galera acompanha vocês. Da mesma coisa é o tio Maico, enfim. Essa naturalidade, esse jeito simples de ser que aproxima as pessoas, que conecta e que faz a galera continuar com vocês. Então, é isso, cara. Obrigado pelo seu tempo. Vamos marcar outras resenhas pra tá aqui conversando, para falar de e-mails, para trazer o time inteiro aqui pra gente desmentir algumas histórias aqui. Regiane, queremos você aqui para desmentir algumas histórias. Isso, cara. Vamos marcar sim, cara. Deixava esses minutos finais aí pra você dar um salve para quem você quiser, mandar um beijo pra patroa, que eu espero que ela não esteja trabalhando esse horário, né? Porque... Não tô devendo, mano. Não tô devendo nada. Agora dela, mano. Não, cara, de verdade, assim, tivemos um monte de problema técnico aqui, mas vamos marcar de novo aí. Outubro tá aí perto de outubro ali a gente tenta marcar, que véspera ali de Chicago, a gente pode daí falar sobre as majors, eu venho com a da hora. E acho que a gente pode falar, é bem legal, cara, porque eu tenho um vídeo no YouTube, porque as pessoas não têm ideia, e de fato não é barato, não tô querendo dizer que é barato, que é barato, gente, não é isso, mas as pessoas, sem pesquisar, elas chutam uns valores meio absurdos. Eu sempre falo assim, quanto você acha que é para ir para Chicago? Né? Quanto você acha que é para ir para Tóquio? Para Tóquio as pessoas chutam 30 pau e para Chicago elas chutam 20 mil. E aí, quando eu faço um vídeo e mostro que a gente gastou 5 mil, e os outros 5 mil que era passagem a gente pagou com milha, ninguém acredita. E eu mostro que isso foi possível, sabe? Então, e para Tóquio, no caso, em vez de ser 30 mil, isso baixa para 10 mil, cara, passa a ser um sonho viável, que você tem que se planejar. É possível, né? Exatamente, porque óbvio, eu entendo, 30 pau é coisa pra caramba, mas assim, de 30 para 10 muda muita coisa, de 20 para 10, e a gente trabalha muito essa ideia, a gente sempre fala muito, eu e a Rê, sobre a questão de acumular pontos, como você trabalhar para acumular pontos, essas coisas. A gente não é expert, mas a gente faz o básico. E só nesse esquema de acumular pontos a gente consegue viajar. Para Chicago a gente viajou com pontos, cara. A gente não gastou R$1 com a passagem. Então, a gente pode fazer uma live sobre isso. E a gente... legal, hein? Isso aí é conteúdo do bom, hein? Que a gente gastou. E porque assim, em Chicago é até caro as coisas, porque lá é dólar. Mas em Tóquio, cara, Tóquio é barato pra caraca lá, velho. Iene é barato. Então a gente comia lá, a refeição era R$15 por refeição, cara. É muito barato. Só de pensar que o pão já vinha passado manteiga lá, pô. Pois é, exatamente. É barato. Então, vamos falar sobre isso, que eu queria arrumar um jeito de que as pessoas tivessem mais acesso a realizar esse sonho que a gente teve de poder correr alguma major, cara. Porque não é barato, como eu falei, não é barato. Eu sei que para muitas pessoas 10 mil é muita grana, mas quando você para e pensa num planejamento, isso é possível. E a gente tem mais ou menos esse caminho aí para tentar passar pro pessoal. É isso aí. Isso é legal demais. Isso aí é conteúdo do bom, isso aí.
Pode chamar. Tá, então faremos então essa live aí antes da Major e vamos trocar essa ideia. Agradecer a todo mundo aqui que participou, que mandou salve aqui no nosso chat aqui do YouTube. Deixa eu ver se eu consigo pegar todo mundo aqui. O Jota, o Juliano, quem mais aqui? O Wagner, o Ismael, que conversou pra caramba aqui, o Robson, a Elis, o Leandro, o Sidney. Quem mais aqui? Meu pai que chegou aqui no meio da live. Marcelo, meu pai, inclusive, foi que me levou até o Mania de Corrida, porque eu ainda não conhecia. E aí, meu pai que apresentou vocês, viu? Então, legal. Eu cheguei até vocês por causa do meu pai, que também me levou pra corrida. Chegou da igreja aqui, já mandou o salve dele. E aqui o Wanderson. O Richard. Tem vários sócios da firma aí que estão lá, né? Pelo jeito. Todos os sócios e sócias bem-vindos aí. Vamos dar um jeito de participar dessas festas sempre aí. E é isso, gente. Pra quem tá acompanhando aqui no YouTube, eu vou retirar essas duas lives pra poder fazer edição e subir um vídeo só na íntegra pra que a conversa fique bacana aí. Então depois vai pro Spotify também da mesma forma. Obrigado pela companhia de vocês aí, pela participação. Quem ainda não conhece Corrida on Demand, ouve lá, tem 44 episódios pra trás aí, pra você conhecer a nossa história, com quem a gente já conversou, com quem a gente ainda não conversou, tem muita história. Tem muita coisa aí, muitos outros virão, mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos, tamo junto, sobe a trilha aqui, DJ, que sou eu mesmo. Agora sim, a gente volta quarta-feira que vem com mais um programa com um atleta, inclusive, que esteve em Paris, correndo lá a maratona de Paris, lá não era um atleta de elite, mas estava lá, amigo do Mário. A gente vai trazer o cara aqui, mas isso é um assunto para próxima. Na verdade, a gente vai ter dois aqui, olhando aqui a minha lousa dos avisos aqui. Nós vamos ter o Altair no dia 4/9, que correu em Paris, e o Rodrigo Massa no dia 11. Aí, ó, 2 semanas com atletas olímpicos, amadores olímpicos aqui para conversar com a gente. Então fica ligado, se inscreve lá, segue o Corrida on Demand, se inscreve aqui no YouTube e é nóis. Beleza, Andrezão? Beleza, domingo tem prova, hein? Não esquece, meu amigo. Domingo tem prova, corrida pela doação de órgãos, estaremos lá participando dessa causa muito importante. Gravamos 2 episódios aqui falando sobre a importância de se doar órgãos, do quanto é necessário falarmos disso. Então tem episódio 39 e episódio 41 para você poder ouvir, conhecer um pouquinho mais das histórias das pessoas que participaram dessa conversa. Ficou muito legal, vale a pena você conferir depois aí, tá certo? A gente vai ficando por aqui, quarta-feira a gente volta. Um grande abraço, um beijo do Magro. Uou! Tchau, valeu!